É sempre com enorme alegria que nós esperamos que chegue a quarta-feira para estudarmos a Palavra de Deus, como fazemos há tantos anos. Desta feita, agora, via online, totalmente, desta forma virtual, mas nem por isso menos real. E queremos aqui agradecer as vossas orações. Sem a graça de Deus, sem a ajuda do Senhor, nada podemos fazer de facto. Mas nós também reconhecemos a importância e o peso que as orações dos irmãos têm para que, na verdade, possamos ser capazes de fazer o que estamos a fazer, para a edificação do corpo de Cristo. Quero aqui mandar uma saudação para todos, como habitualmente o faço, mas também quero aqui manifestar o meu apreço pelas participações preciosas, especialmente na semana passada do nosso irmão Fernando Quental e do nosso irmão José Carvalho. Estes nossos irmãos tiveram participações que nós não devemos perder. Se porventura ainda não ouviste, pega na gravação do estudo da semana anterior e ouve aquilo que eles disseram ali naquele estudo. Eles e também o que o nosso irmão Alberto disse, mas particularmente quero aqui manifestar de facto a minha gratidão a Deus pelo ministério e pelos dons que o Senhor deu a estes dois irmãos. Na nossa passagem, no capítulo 3 e no versículo 18, nós lemos: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. A fé em Cristo não transforma apenas pessoas, indivíduos, mas transforma famílias inteiras. Continuemos, pois, a ver como é que Deus o faz na passagem que nós estamos a considerar. E continuemos, pois, a ver o que é que Deus diz através de Paulo às mulheres. É muito importante para nós percebermos como é que as coisas são. A primeira instituição que Deus fundou na Terra foi a família. É bom que nós saibamos disso. A sociedade é um reflexo das famílias. Como vão as famílias, assim vai a sociedade. E segundo os últimos indicadores, nunca houve tantas famílias desfeitas como nos nossos dias. Será de admirar vermos a sociedade estar atualmente a desintegrar-se, com mais problemas do que nunca, estar mais desestruturada, mais desequilibrada, mais conturbada, mais disfuncional do que alguma vez no passado esteve. Até descrentes reconhecem isso. Até Confúcio disse há séculos que a força de uma nação deriva da integridade das famílias. Sabe que uma das coisas que podemos fazer como indivíduos é ajudar a edificar famílias piedosas. Nós pertencemos a uma família. Nós temos uma família. E devemos exercer o nosso papel e dar o nosso contributo para a edificação da família a que pertencemos. Paulo dirige-se aos vários membros da família, aqui nesta passagem, e mostra o que cada um pode e deve fazer para termos famílias fortes, piedosas, verdadeiramente espirituais. Vós, mulheres, diz ele, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Esta expressão é muito importante. O que é que ela quer dizer? Como convém no Senhor quer dizer como convém fazendo a vontade de Deus. Mulheres, quereis saber a vontade de Deus para a vossa vida? Entre outras coisas, sede sujeitas, como vemos nesta passagem. Repito, como convém no Senhor quer dizer como convém fazendo a vontade do Senhor. Notem o significado da expressão no Senhor. E notem o significado desta expressão nas suas ocorrências nas Escrituras. Escolhi algumas delas, poucas, mas para nós podermos ter a ideia da força e do significado desta expressão, nas seguintes passagens. A primeira é 1 Coríntios 15:58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E cá temos a expressão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor, diz o apóstolo. Ora, nós sabemos que há muito trabalho que é vão. Porém, o trabalho que é feito segundo a vontade de Deus, ou seja, no Senhor, nunca é vão. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, temos uma outra passagem em que a expressão no Senhor aparece. Quando o apóstolo diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E aqui temos o casamento no Senhor. Alguns, infelizmente, casam com descrentes, o que é mau e a Bíblia não recomenda e até proíbe. Outros casam-se meramente em Cristo. Ou seja, basta que ele ou ela seja crente e então vamos casar.
E há outros ainda que diz a Bíblia que casam e devem casar no Senhor. Para as pessoas casarem em Cristo, basta que ambos sejam crentes, que ambos estejam em Cristo, portanto. Contudo, casar do Senhor significa casar segundo a vontade do Senhor. Para um bom casamento não basta que ambos sejam crentes, mas que ambos sejam governados pelo Senhor. Muitos argumentam que em Cristo não há homem e não há mulher, e com isso pretendem, por outro lado, anular as claras diferenças que, por exemplo, são aqui enunciadas nesta passagem, como se a palavra de Deus se pudesse contradizer. O que é que nós lemos em Gálatas 3, 26 e 28? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, diz aqui o apóstolo. Porque todos sois um em Cristo Jesus. O apóstolo diz aqui, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Notemos que Paulo diz aqui que não há masculino e feminino em Cristo. Porém, a nossa passagem em Colossenses 3,18 fala da sujeição das mulheres aos maridos como convém no Senhor. Uma coisa é em Cristo. Já vimos isso em relação ao casamento. E outra coisa é ser no Senhor. E a Bíblia recomenda o casamento no Senhor. Em Cristo não há masculino e feminino. Mas no Senhor, como nós vemos nesta passagem, há papéis diferentes para homens e para mulheres. E isso faz uma enorme diferença no Senhor. Pois se em Cristo não há diferença, no plano da vontade de Deus para o exercício dos papéis que Deus nos deu, a homens e mulheres, há diferenças e bem vincadas. Por outro lado, na 2 aos Coríntios, e esta é outra passagem que eu gostaria de citar em que a expressão no Senhor surge, para nós termos luz sobre o seu significado, é 2 aos Coríntios 2,12 que diz assim: ora, quando cheguei a Troas, diz Paulo, para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Ele aqui fala em ser aberta uma porta no Senhor. É bom e importante que nós saibamos que nem todas as portas que se nos abrem no nosso caminho são para nós atravessarmos. Temos que ter cuidado, porque há autênticas ratoeiras. É importante que a porta que se abra seja como aquela porta que se abriu a Paulo, no Senhor. Uma porta aberta pode ser um barco para Tarsis. Nós conhecemos a história de Jonas, e como quando ele ali chegou, viu logo ali uma porta aberta e o barco já estava a ser para Tarsis. Que não era da vontade de Deus, como nós sabemos. Não era no Senhor. Aquela porta aberta não fora aberta pelo Senhor. Não era da vontade de Deus que Jonas enverdasse por aquele caminho. A compreensão do significado da expressão no Senhor é, pois, muito importante para se perceber muita coisa nas Escrituras. No Senhor, esta expressão, em suma, significa segundo a vontade de Deus. É também importante saber que sujeição é um termo militar, que significa organizado hierarquicamente. O facto de um homem ser soldado e de outro homem ser coronel não significa que um seja melhor do que o outro. Assim também, o facto de homens e mulheres serem diferentes significa que uns são melhores que os outros. Significa simplesmente que ambos têm papéis diferentes, que se complementam, que nenhum consegue nada sem o outro. Um coronel não é nada sem um soldado. E vice-versa. Um soldado não é nada sem o coronel. Significa apenas que têm papéis diferentes. É o que acontece entre maridos e mulheres. Eles complementam-se. Um sem o outro nada são. Nem o marido é alguma coisa sem a mulher, nem a mulher sem o marido. Mas mais ainda, um detalhe importante que quero aqui sublinhar. Não nos podemos esquecer que a mão que balança o berço governa o mundo, como diz o ditado. Afinal, as mães determinam muito os homens que vamos ter amanhã. Oh, que nós tenhamos mulheres piedosas, que seja esta a nossa oração. Que sejam mães piedosas, para termos homens piedosos. De facto, eles complementam-se. Mulheres, o vosso contributo na edificação de lares piedosos fortes passa por vocês se sujeitarem aos vossos maridos, fazendo assim a vontade de Deus, fazendo no Senhor. Colossenses 3,18 diz: como convém no Senhor. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 23, tem aquele célebre versículo que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
E cá temos aqui, eu aqui estou a citar esta passagem por causa do que convém, porque diz o apóstolo na nossa passagem, como convém no Senhor, elas devem estar sujeitas como convém no Senhor. E a passagem aqui em 1 Coríntios 10, 23 diz que nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas convêm, porque nem todas as coisas edificam. O que se depreende que as coisas que convêm são as coisas que edificam. O que aprendemos, portanto, da conjugação destas passagens é exatamente isto. Que se convém no Senhor, como diz o apóstolo em Colossenses 3,18, é porque edifica mesmo. Convém no Senhor que vocês se sujeitem aos vossos maridos, porque isso é um passo enorme para a edificação da família, para a edificação do lar. Vamos edificar? Um pensamento final importante sobre a sujeição das mulheres é o que eu vou passar agora a dizer. É importante nunca perder de vista que, segundo Efésios 5, 22 a 33, e esta passagem já foi paralelamente citada nos estudos anteriores, somos ensinados que o relacionamento de marido e mulher deve ser plasmado no relacionamento de Cristo com a Igreja. De Cristo, de que o homem é figura com a Igreja, que é figurada pela mulher. Tendo este facto em vista, e não podemos perder de vista este facto, que o que se passa entre Cristo e a Igreja é o que se deve acontecer entre maridos e mulheres, tendo este facto em vista, e nós lembremos que a Igreja está sujeita a Cristo, e por isso é que as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos, mas agora notem, tendo este facto em vista, percebemos a mais forte razão da mulher dever estar sujeita ao seu marido, uma vez que a Igreja deve estar sujeita a Cristo, como eu disse. Mas o pensamento importante que eu quero deixar não é este, mas está relacionado com isto. É o pensamento que eu quero deixar, tendo consciência desta realidade que acabei de referir, é que num verdadeiro casamento, como acontece com a sujeição amorosa de uma alma a Cristo, por ter encontrado descanso na sua relação com Ele, a esposa sujeita-se não por ter encontrado um Senhor, mas por o seu coração ter encontrado descanso no seu relacionamento com o seu marido. Que assim seja na experiência de todos. Que o Senhor nos continue a ajudar. Amém. Graças a Deus por esta igreja. Como fico ansioso por chegar quarta-feira e estudarmos Colossenses capítulo 3, no verso agora 19. Vós, maridos, amai vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Esta é a parte prática que estamos estudando da carta aos Colossenses. E a primeira parte, a primeira metade, tratou da doutrina, da supremacia de Cristo Jesus, da pessoa e do caráter do Senhor Jesus, que agora deve ser refletido dentro de casa, dentro de cada um de nós. Para você, o que vem ser amor? O que é o amor? Será que o amor é algo tipo romance de Hollywood, amor à primeira vista? Ou o amor seria aquela retribuição que eu desejo e mereço? Eu me amo, eu me basto. Aonde você coloca o amor? Vamos começar dando um exemplo negativo. Sabemos que a igreja em Colossos estava sendo influenciada por falsos mestres que traziam uma doutrina gnoses, do conhecimento místico, sobrenatural, de um misticismo que se infiltrava dentro da igreja e queria perverter os costumes das famílias e do cristão. E a falsa doutrina, os falsos ensinamentos, a apostasia leva para caminhos terríveis, caminhos que levam à destruição. Como exemplo, podemos extrair da teologia da prosperidade, que graça no meio dos evangélicos. Essa teologia da prosperidade leva muitos a destruir o lar e a sua própria profissão e família e reputação. Vamos destacar a primeira carta de Paulo a Timóteo,
1 de Timóteo 6, no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amor ao dinheiro, amor a uma posição, a uma conquista, amor a uma obsessão, leva a dores terríveis, a desgraças. Não é o dinheiro em si, mas quando se coloca o amor em evidência. E aí está, então, um ensino errado. Assim também em Colossos, a heresia ameaçava aquela igreja. E ainda mais, os homens eram cativados com mentiras sutis, leves, promovendo então e prometendo que estes poderiam ser com mais autoridades, poderosos, ao ponto que cada vez mais entrassem ao conhecimento da gnose, do conhecimento, e para os gnosticismo, Cristo era apenas uma entidade espiritual, um espírito luz, algo assim, mas um intercessor diante de Deus. E os homens que detessem este poder da gnose iam crescer em orgulho e com a arrogância cada vez maior, iam prejudicar os outros, desprezando e também desprezando o lar e as suas esposas. Por isso Paulo faz esta advertência, mostrando o perigo deste ensino falso, desta mentira. O verso 19 que nós destacamos aqui agora, ele traz o verbo amai vossas esposas. E este amai que queremos destacar é esse amai que queremos ressaltar. A palavra no original está como agapao, ágape, um amor altruísta, um amor profundo, um amor que só o Senhor Deus pode nos dar. Vamos destacar algumas atitudes que este amor ágape provoca em cada um de nós. Este amor ativo, imperativo, ele respeita, ele estima, ele considera. Este amor, ele pode ser também compassivo, pois ele quer o bem do próximo. Este amor tem uma atitude de satisfação, de amar mesmo não sendo correspondido e amado. Este amor serve, este amor tem um serviço de fidelidade. E é um amor que permanece ao lado, mesmo quando em momentos de provação, tribulação. Portanto, vamos destacando aqui, ágape é um amor imperativo, ativo. E queremos destacar ainda assim, denotando com isso o dever de respeitar, de considerar e principalmente estimar a pessoa amada. Mais ainda, ele é aquecido, este amor ágape, por uma afeição que vai além do natural. E precisamos do Espírito de Deus para poder expressar este amor. Ágape também denota uma atitude compassiva, um desejo do bem-estar da pessoa amada, da outra pessoa. E o Senhor Jesus, num episódio com um jovem rico, ele expressou este tipo de sentimento. Está registrado em Marcos, no capítulo 10, no verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois, vem, toma a tua cruz e siga-me. Perceba como o Senhor olha para esse jovem, com paixão, com amor de ternura, com amor de desejando o melhor para ele. É este olhar que os maridos devem ter para com suas esposas. O ágape, ele trabalha para que este bem seja alcançado, mesmo quando este bem maior, ele não é correspondido. Quando você ama, você não deve esperar
uma retribuição. Você não deve esperar uma resposta. Mas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, assim também dentro de casa. O marido, como o Cristo dentro de sua casa, tem que se devotar, tem que se entregar, tem que amar, sem esperar nada em troca. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Essa é a atitude daquele que teme ao Senhor, daquele que espera em Deus, daquele que serve ao Senhor. Ele não ama porque ele espera receber algo em troca. Ele não ama porque ele tem interesses por trás. Ele se entrega, ele se desgasta. E essa deve ser a figura do marido dentro de casa. O verbo é usado também para descrever aquela pessoa que serve com fidelidade. Não é simplesmente amar de sentimento, de paixão, de viver no mundo da lua pensando na amada, mas é servir com fidelidade, é participar, é ajudar, é colaborar, é trabalhar, é construir este amor. Observe o uso deste ágape, deste amor, nos versículos seguintes, que fala sobre os filhos, que vai falar sobre os servos também. Mateus capítulo 6, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui está o amor. Ele é dedicado, determinado. E ele não se deixa levar por um outro amor que possa surgir e aparecer, por outro que queira lhe transmitir alguma vantagem. O ágape é um amor que permanece ao lado da pessoa amada, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de grande dificuldade, tribulação, aflição, de angústia, de provações. Pois dentro de casa, o esposo, o marido com a esposa, vão viver uma jornada, e esta jornada muitas vezes é feita de montes e vales, desertos, rios, montanhas, ou seja, vamos passar por diversas situações. Tiago capítulo 1, no verso 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o que sofre tentação, o que sofre provações e que passa dificuldades, pois ele depende do Senhor para superar dificuldades. Ele depende do Senhor em oração, em clamor, para receber força, sabedoria, direção, para superar as dificuldades. O amor que Paulo destaca aqui, ele ultrapassa as fronteiras do sentimentalismo, daquela paixão incerta que se evapora. Paulo ele vai além disso e mostra uma disposição cada vez maior de se desprender a favor da pessoa amada, trazendo alegria, trazendo proteção e, mais ainda, honra, apreço à pessoa amada. A medida do amor de um homem para sua esposa, ela não é feita através de presentes e de poemas bem lidos e momentos bucólicos, exóticos, numa viagem dos sonhos. Sim, isso tudo é importante também, mas tudo isso precisa ser além de mero presente, de meras palavras. O amor que nós precisamos transmitir é um amor mais profundo, sacrificial, um amor de fidelidade, profundo. Um casamento começa com amor romântico, claro, normal. Porém, este amor deve ser alimentado por algo espiritual,
para que este amor tenha raízes profundas. E assim como uma palmeira à beira de uma praia, que resiste a fortes ventos e tempestades, cada vento, cada rajada de um temporal cria raízes mais profundas em sua base, para que ela possa permanecer ainda firme e imponente. E assim também deve ser o amor de uns para com os outros. E que o Senhor nos abençoe. Amém.